Olá! Hoje a gente vai desmistificar um daqueles temas que muita gente acha que é só para grandes executivos, sabe? Vamos mergulhar na obra Desperte o Líder que Há em Você, de George Barna. A ideia aqui é extrair uma estrutura super prática para tornar essa arte de comandar algo bem mais tangível para o nosso dia a dia. Mas para começar, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Afinal, o que é, de fato, a verdadeira liderança? A sociedade costuma confundir isso com concurso de popularidade, pura gestão de tarefas ou até com um cargo bonito no cartão de visitas. Só que a influência real vai muito, mas muito além disso. E na maioria das vezes, esse papel cai no nosso colo, do nada, pegando todo mundo de surpresa. O George Barna conta uma historinha genial logo no começo do livro. Uma vez, as filhas dele estavam pescando e jogaram os peixes recém-pescados num balde de plástico. Ele ficou observando aqueles peixes se debatendo sem parar e teve um estalo. No mundo real, quando alguém é chamado de repente para guiar um grupo, a sensação é exatamente essa. A pessoa se sente completamente sobrecarregada, despreparada, um verdadeiro peixe fora d'água, né? Se debatendo simplesmente porque não entende o novo ambiente e as pressões ao redor. E para evitar essa frustração toda, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 passos bem lógicos. Primeiro, o mito da liderança. Segundo, as 5 dimensões. Terceiro, a grande dúvida, habitual ou situacional. Em quarto, o guia do líder situacional e, para fechar, a compreensão de que isso é um esporte de equipe. Bom, indo direto para o ponto 1, o mito da liderança. A gente precisa limpar o terreno e esclarecer logo de cara os maiores equívocos sobre estar em uma posição de autoridade. Olha só que interessante, o autor faz uma separação super clara entre o que é gestão e o que é guiar pessoas de verdade. A gestão foca na eficiência, sabe? Organizar os sistemas, fazer as coisas direito. Já a liderança exige uma direção que transforma. É sobre fazer as coisas certas e pelos motivos adequados. Tem muita gente por aí que gerencia a rotina maravilhosamente bem, mas acaba fracassando porque simplesmente não sabe para onde está levando o grupo. Fica faltando o norte. Então a liderança autêntica acaba sendo um processo muito dinâmico de motivar, mobilizar, prover recursos e dar direção às pessoas. E o pulo do gato aqui é a tal da visão compartilhada. O Barna coloca isso dentro da busca por um propósito maior, algo que transcende aquele ganhozinho imediato, focando em resultados estratégicos que realmente mudam realidades no longo prazo. E isso nos leva à seção 2, as 5 dimensões. Com essa definição clara na cabeça, vamos olhar para os pilares que constroem a base de um sucesso verdadeiro. O Barna diz que o sucesso se apoia em 5 dimensões cruciais: a chamada para a função, a compreensão dessa chamada, o caráter, as competências e as consequências. É muito comum a gente ver as empresas focando rios de dinheiro só no treinamento de competências técnicas, não é? Mas os elementos mais profundos, como ter um caráter inabalável, são as raízes de verdade que sustentam o exercício saudável da influência. O ponto principal aqui é bem direto. O caráter funciona literalmente como um ímã. Alguém pode até ser perdoado porque ainda está aprendendo a falar em público ou a organizar um fluxo de trabalho. Habilidade a gente desenvolve, mas se rolar uma falha ética grave, a confiança do grupo se desintegra na hora. O bom caráter é o elemento magnético que garante aquele apoio contínuo das pessoas. Beleza, vamos para o número 3. Habitual ou situacional. Agora, a gente vai dar uma olhada nas diferentes formas como as pessoas reagem quando o momento exige que alguém tome as rédeas da situação. Imagina o seguinte cenário. 2 pais, Bob e Heather, descobrem que o filho se envolveu numa briga na escola. A reação dos dois ilustra um contraste incrível. A Heather agiu de um jeito puramente situacional. Ela quis confortar a criança, resolver o estresse imediato e seguir a vida. Já o Bob, que tem uma natureza de líder habitual, viu a briga como um momento formativo e estrutural. Ele já queria reunir diretores, professores e alinhar os princípios da escola. O líder habitual enxerga oportunidades de guiar o tempo todo, enquanto o situacional só age quando o dever bate na porta. E aí fica a dúvida: qual é a frequência desse instinto natural do Bob na nossa sociedade? O próximo dado é de cair o queixo. Acredite se quiser, a grande maioria das pessoas, e estamos falando de expressivos 87,5%, age estritamente sob o escopo situacional. Saber que essa vocação inata para comandar o tempo todo pertence a apenas uma pequena minoria tira um peso gigantesco das costas, né? É libertador para quem costuma se culpar por não querer ser o protagonista a todo instante. Sabendo disso, entramos no ponto 4, o guia do líder situacional. Como essa esmagadora maioria pode agir com precisão quando rola uma emergência que demanda ação imediata? Para não ficar daquele jeito, paralisado igual o peixe fora d'água da nossa história, o livro traz um roteiro cognitivo super prático, baseado na letra C. É assim:
Primeiro, a gente precisa considerar a situação. Depois, confirmar os fatos. Aí vem conectar-se com as pessoas envolvidas, concluir quais serão as diretrizes e, por último, completar com a execução. Ter esse passo a passo na cabeça ajuda demais a manter o raciocínio organizado quando a pressão sobe. E para essa execução ser ágil e certeira, a gente precisa interpretar a realidade sem inventar moda. Tem que separar o que é o problema central daquilo que é só um sintoma passageiro. E mais importante, visualizar o cenário ideal e se mover muito rápido. Evitar a famosa paralisia por análise é vital aqui. A transição entre planejar e agir precisa ser totalmente fluida e corajosa. E chegamos à nossa última sessão, 5, um esporte de equipe. Aqui a gente vai falar sobre o limite humano e o perigo de tentar carregar o mundo nas costas sozinho. O livro traz um alerta bem forte com a história de um cara chamado Steve. Ele era um indivíduo super bem intencionado e um ótimo comunicador. Mas o projeto dele estagnou rápido porque ele operava no modo espetáculo de um homem só. Ao tentar abraçar o mundo e não recrutar parceiros que compensassem as fraquezas de gestão dele, adivinha? O esgotamento tomou conta e os resultados desabaram feio. Isso prova que a verdadeira eficácia brota da colaboração contínua. A regra de ouro é claríssima. A liderança em qualquer equipe tem que ser plural, nunca singular. Em vez de ficar tentando acumular poder lá no topo, o sucesso que dura de verdade exige chamar pessoas talentosas para dividir o peso, dividir as responsabilidades e multiplicar as vitórias. Para encerrar, fica uma reflexão inevitável para levarmos daqui para frente. Já que a enorme maioria das pessoas vai, cedo ou tarde, ser empurrada pelas circunstâncias para guiar um grupo num momento crítico, como aplicar essa estrutura prática na vida real? Quando a próxima crise estourar repentinamente no horizonte, qual vai ser a reação? As ferramentas estão todas aí na mesa. Resta saber qual atitude será tomada quando a realidade vier testar toda essa teoria.